estamos de volta com o BNCC em Gotas e desta vez Ensino Fundamental. A base deverá nortear a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares de todo o Brasil, indicando as competências e habilidades que se esperam que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Mas hoje aqui nós iremos tratar das competências específicas. Cada área do conhecimento possui suas próprias competências específicas e cada componente possui suas próprias competências específicas. Então, vamos dar sequência aos nossos estudos. A base adota uma concepção pedagógica baseada no desenvolvimento de competências, de habilidades, com vista à construção de uma educação integral do ser humano. Agora, vamos conhecer como se estrutura este documento, como se organiza, como se interrelacionam-se pedagogicamente as suas propostas. Mas olhando aqui e observando, a BNCC está dividida em 3 partes correspondentes às 3 etapas da educação. Então, primeiro, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, hoje nós iremos tratar sobre o ensino fundamental. Mas antes de darmos prosseguimento nos nossos estudos sobre o ensino fundamental, vamos fazer uma revisão da educação infantil. Ela está organizada por campos de experiências e se baseia em direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então são eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Não se esqueça, qualquer coisa retorna lá no nosso canal para ver o videozinho sobre educação infantil. E lá também fala dos campos de experiência: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades e relação e transformações. Então, está assim dividido a educação infantil em direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiência. Vamos dar continuidade a mais uma etapa da educação básica. Agora nós iremos falar sobre o ensino fundamental na BNCC. Observem que nós vamos ter que utilizar vários termos, então eu vou trazer a conceituação de alguns destes termos, porque eles são importantes e que muitas das vezes se confundem. Então prestem atenção para retornar, para voltar, para anotar os conceitos e estudar. Anota tudo, registrem tudo, ok? Então vamos lá. Nós vamos estar tratando aqui neste assunto sobre a estrutura e a organização pedagógica comum curricular da BNCC no ensino fundamental, como ela foi pensada. Então eu trago aí um modelo de como está essa estrutura na base nacional. O ensino fundamental ele está pensado em áreas do conhecimento, diferentes lá da educação infantil, que são os campos de experiência. Aqui são áreas do conhecimento, não são disciplinas. Então, disciplina não é uma proposição da BNCC. A BNCC ela tem uma proposta de áreas do conhecimento, que existe competências específicas das áreas deste conhecimento. E dentro de cada área de conhecimento existem os componentes curriculares, que também têm competências específicas de cada componente curricular. Essas competências específicas dos componentes curriculares são divididas entre os anos iniciais, os anos finais, e essas competências também são subdivididas em unidades temáticas, como objetos de conhecimento e habilidades. Então, todos esses conceitos nós iremos abordar. Então, vamos lá. Lembrando que o ensino fundamental ele é dividido em anos iniciais, que é do 1º ano ao 5º ano, e os anos finais do 6º ano ao 9º ano. É importante a gente lembrar sobre isso aí. Primeira etapa, né, que é os anos iniciais, a segunda etapa, que é os anos finais do ensino fundamental. Então, aí nós olhamos aqui a divisão e as áreas do conhecimento. O que são essas áreas do conhecimento? Então, com base aí no parecer, né, número 11 de 2010,
Essas áreas são aquelas que devem favorecer a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Então, as áreas são aquelas de forma mais ampla, certo? Nós iremos ver aqui as 5 áreas do ensino fundamental, que são linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Essas são as áreas do conhecimento. Pensa que as áreas, elas estariam num campo mais amplo. As áreas do conhecimento estão ali de forma mais ampla. Seria como os campos de experiência da educação infantil de forma ampla. E aí, dentro de cada área do conhecimento, existem as competências específicas de cada área. E cada área do conhecimento estabelece competências específicas da área, cujo aí, desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos 9 anos. Que nós sabemos que o ensino fundamental ele é imenso, né? 9 anos. Ou seja, vai aí do primeiro ano ao 9º ano, essas competências, elas vão explicitar como as 10 competências gerais, elas se expressam nessas áreas. Então, as competências específicas da área, elas vão estar mais ligadas às competências gerais que está na BNCC. As 10 competências gerais da educação básica, que nós já vimos, né? Já vimos tratando sobre este assunto. Lembre-se que cada área do conhecimento tem suas competências específicas para aquela área e essas competências diárias estão mais ligadas às competências gerais da educação básica. Dentro de cada área existem os componentes curriculares e os componentes curriculares são sub-áreas. Vamos pensar assim, que existem as áreas e os componentes curriculares dentro de cada área, tá bom? Então, dentro da área de linguagem, existem 4 componentes curriculares. Vamos dizer, a língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Só que a língua inglesa é somente para os anos finais. Então, se perguntarem aí para vocês quais são os componentes curriculares de linguagem para os anos iniciais, nós diremos que são só apenas 3, língua portuguesa, arte e educação física. Então, a educação física, arte e língua portuguesa, então estão no componente de linguagem dos anos iniciais. E nos anos finais, além destes 3, acrescenta a língua inglesa. Outro componente que modifica em relação à sua área é as áreas de ciências humanas. E ela é dividida em 2 componentes curriculares, geografia e história, que seriam as disciplinas. Mas esse termo ele não é utilizado mais na BNCC. Mas para que possamos aí fazer uma relação, seria essa ideia da disciplina. Por que se chamam componentes curriculares? Porque se tem uma visão muito ampla. As disciplinas, elas tinham uma categorização, uma coisa muito fechada. Então, a ideia não é essa. A ideia é pensar esses componentes de forma ampla, como que compõe mesmo o currículo. Então, dentro da linguagem, existem 3 para os anos iniciais e 4 para os anos finais. E dentro das ciências humanas, existem geografia e história. E as demais áreas, o nome dos componentes curriculares é o mesmo nome da área. Dentro da área de matemática, o componente curricular é matemática. Dentro da área de ciências da natureza, o componente curricular é ciências. E dentro da área do ensino religioso, só existe o componente curricular, que é o ensino religioso. Então, vamos ficarem atentos a isso. Competências específicas dos componentes. A gente já viu que as competências da área estão ligadas a competências gerais da educação básica. E as competências específicas do componente, elas estão ligadas em possibilitar a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares. Então, as competências específicas dos componentes, ele vai interligar os componentes curriculares. Ele vai promover essa interdisciplinaridade, essa interligação entre os componentes curriculares. Mas ele vai ligar só os componentes curriculares. Ele vai articular verticalmente também, ou seja, os anos iniciais com os anos finais. Lembra que a gente viu na educação infantil que existe uma progressão para os bebês, para os pequenos. Então, no ensino fundamental, também vai ter uma progressão dos anos iniciais para os anos finais.
Então, as competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todo o curso componentes curriculares, e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental dos anos iniciais e o ensino fundamental anos finais, e a continuidade das experiências dos alunos, considerando aí as suas especificidades. Então, lembra que as competências nas específicas de cada componente, elas têm esse objetivo aí de articulação horizontal e vertical. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas de cada componente curricular, apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas aos diferentes objetos do conhecimento. E aí nós vamos perguntar, o que são esses objetos do conhecimento? Eles são entendidos, então, como os conteúdos, conceitos e processos, que, por sua vez, eles são organizados em unidades temáticas. São muitos conceitos, mas nós iremos ver um exemplo para ficar mais fácil. Então, por exemplo, o componente curricular de ciências, que está dentro da área de ciências da natureza, o componente curricular de ciências para o primeiro ano, ele vai estar dividido assim lá na BNCC, Observe aí no próximo slide. Então, retomando a nossa fala aí, eu falei que ia dar um exemplo fácil para vocês entenderem melhor, essa questão. Então, por exemplo, o componente curricular de ciências, que está dentro da área de ciências da natureza, o componente curricular de ciências para o primeiro ano, ele vai estar dividido assim lá na BNCC. Observe aí. Nas unidades temáticas, nesse caso, a unidade temática é vida e evolução. E aí nós vimos aqui no anterior que essas unidades temáticas elas vão agregar esses objetos do conhecimento que são os conteúdos, conceitos e processos. A unidade temática aí é vida e evolução. Os objetos de conhecimentos é o conteúdo, o conceito, o processo. Então vai falar sobre o corpo humano, do respeito a essa diversidade e as habilidades. Então agora aí a questão do código também aí, que muitos aí têm essa dificuldade de entender o código alfanumérico. Então aqui no nosso exemplo aqui nós temos aí o EF, que quer dizer ensino fundamental, o 01, no caso aí são os anos iniciais. O CI, quer dizer ciências, o 02, o número de habilidades. Então vocês vão ver aí, vocês conseguem pelo código identificar qual é a habilidade, qual é a área que está se referindo, o componente que está se referindo. Então as habilidades são esses conjuntos de competências necessárias para que essas crianças elas consigam alcançar, localizar número, nomear, representar graficamente por meio de desenhos aí parte do corpo humano. São experiências que elas precisam viver, são habilidades que elas precisam adquirir, E aí nós vamos tratar das habilidades. E aí como é que nós vamos ver essas habilidades nas crianças, de forma que a gente possa desenvolver essas crianças? Já que nas habilidades, elas vão expressar as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos estudantes nos diferentes contextos escolares. Então, para tanto, elas estão aqui descritas de acordo com determinada estrutura. As habilidades elas foram pensadas e descritas e organizadas de acordo com a estrutura. Primeiro vem o verbo, que esse verbo é onde se explicitam os processos cognitivos envolvidos na habilidade. Então, diferenciar a escravidão, servidão e o trabalho livre no mundo antigo. Primeira coisa, o verbo diferenciar é aquele aspecto do processo cognitivo que ela irá precisar diferenciar. Como que ela vai diferenciar? O que ela vai diferenciar? Então, o complemento do verbo irá explicitar os objetos de conhecimento mobilizados. Diferenciar o quê? A escravidão, servidão e o trabalho livre. E os modificadores que estão no final, os modificadores do verbo ou o complemento do verbo, vão explicitar também o contexto ou uma maior especificidade na aprendizagem esperada. Não é só diferenciar a escravidão, servidão e o trabalho livre. É diferenciar a escravidão, servidão e o trabalho livre no mundo antigo. É uma especificidade ainda maior. Então, habilidades elas são construídas dessa forma. Então, vamos voltar no exemplo que eu dei lá atrás das ciências, tá? Vamos só voltar, recapitular.
Então, como eu disse anteriormente, essas habilidades são construídas dessa forma, né? Vamos voltar aqui no exemplo. Então, voltando no exemplo aqui de ciências do primeiro ano aqui, aqui fala aqui, ó, no início das habilidades, utiliza-se os 3 verbos localizar, nomear e representar. No caso, esses 3 verbos que são início, ele vai descrever cognitivamente o que essa criança dos anos iniciais ela vai fazer, né? Ela vai construir, então, graficamente, por meio de desenhos, a parte do corpo humano ou um objeto do conhecimento e explicar suas funções. Então, olha aí, ó, o objeto de conhecimento, aqui ela se refere ao corpo humano. E explicar suas funções é uma especificidade ainda maior. Sobre as habilidades, é isso aí, como elas são diferenciadas. Então, nos anos iniciais, espera-se que o ensino fundamental ele tem uma articulação com a educação infantil, principalmente a passagem da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. Precisa ser olhado porque a criança ela sai de uma etapa em que o brincar e as interações são os eixos estruturantes. E ela vai para uma outra etapa que é organizada de outro modo. Precisa, então, ter essa articulação direta entre o ensino fundamental e a educação infantil. Precisa continuar valorizando o lúdico, sistematizando aí as experiências e as novas relações com o mundo e consolidar as aprendizagens anteriores. Ampliar as práticas, né? Então, para o ensino fundamental, os anos iniciais, é isso que se espera do contexto da educação básica. Já nos anos finais, espera-se os desafios de maior complexidade do que nos anos iniciais. Retomar e ressignificar as aprendizagens, fortalecer a autonomia e construir para um delineamento de um projeto de vida dos estudantes. É importante a gente pensar porque isso aí é o que está por trás dessa construção dessas habilidades, dessas competências específicas de cada área do ensino fundamental. Espera-se de modo dividido entre os anos iniciais e os anos finais, que nos anos iniciais faça a articulação maior com a educação infantil, que continue a pensar no lúdico, que as crianças vivenciem práticas e sistematizem conteúdos e que nos anos finais possam continuar uma educação progressiva. A base, ela propõe essa progressividade entre os anos iniciais e os anos finais, e também pensando na etapa da educação infantil. Então, para finalizar, a BNCC, para ela, o ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica, pois são 9 anos, é uma etapa em que tem que haver um percurso contínuo das aprendizagens, entre as 2 fases iniciais e os anos finais. Então é isso aí, a gente conclui assim essa aula sobre a etapa do ensino fundamental e até a próxima. Para o ensino fundamental, existem 2 etapas, os anos iniciais e os anos finais. Mas será que a base faz essa diferenciação? A base do ensino fundamental, tanto anos iniciais quanto finais, ela tem a mesma estrutura. Primeiro, você tem 4 áreas do conhecimento. Foi aí uma grande novidade. Não veio organizado em forma de disciplinas como a gente estava acostumado a trabalhar. As áreas são 5: linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e o ensino religioso, que na 3ª versão não tinha. Na 4ª versão ele volta como área. Cada área tem uma competência específica da área, que vai dizer aquilo que precisa ser trabalhado no geral. Depois você tem os componentes curriculares da área. Em linguagens nós temos língua portuguesa, artes, língua inglesa e educação física. Na matemática o componente é a própria matemática. Em ciências da natureza o componente é ciências. Em humanas, história e geografia. E no ensino religioso, o próprio ensino religioso é o componente curricular. Cada componente agora tem uma competência específica do componente. Essa competência específica vai dizer o que vai ser trabalhado naquele componente, que está em diálogo com a competência geral e que está em diálogo com as 10 competências gerais. Depois a gente tem então 3 grandes colunas: unidades temáticas, objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem, agora na estrutura do ensino fundamental, eles vêm em forma de habilidades, diferente lá da educação infantil, que vieram só em forma de objetivos de aprendizagem.
As habilidades são pontos de chegada. Então, nós vamos entender que o componente curricular vai ter uma unidade temática, que é uma grande reunião dos objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento são conteúdos, mas não só isso, conceitos e processos. E os objetivos de aprendizagem são as habilidades, é como eu tenho que entregar o aluno. Então, a estrutura geral é essa. O que é uma competência e o que é uma habilidade? E como podemos interpretá-las? Você pôde observar que a base veio estruturada a serviço do desenvolvimento de competências. E depois os pontos de chegada, que são os alvos, os objetivos, vieram em forma de habilidades. Então, a primeira coisa que você precisa entender, o que é uma competência e o que é uma habilidade? Como que eu faço para ler e para extrair da habilidade aquilo que eu preciso trabalhar? Então, vamos identificar. Uma habilidade é composta de 3 grandes elementos. Um verbo, que sempre esse verbo vai significar uma operação cognitiva. É um processo mental. Esse verbo está ancorado numa coisa que se chama taxonomia de Bloom. Depois você pesquise mais sobre isso. A taxonomia de Bloom diz: existem processos cognitivos que eu mobilizo na hora de aprender. Depois eu tenho um objeto de conhecimento ou um conteúdo que está ali dentro da habilidade. E depois eu tenho um contexto de uso, que a base chama de mobilizador. Verbo, mais conteúdo ou objeto de conhecimento, mais mobilizador. Está aí a habilidade. O que você vai ter que trabalhar, onde esse contexto estará inserido e qual processo cognitivo vai ser mobilizado. A base exalta o desenvolvimento desde o infantil, ou seja, trabalha a perspectiva de progressão. E essa é uma das grandes mudanças que merecem atenção. Uma coisa muito importante que você precisa prestar atenção é que uma das premissas da base é a progressão. Você tem uma habilidade lá na primeira série, ela vai voltando de forma mais aprofundada, a gente chama isso de currículo espiralado. Ou seja, o currículo não é estático. Ela vem com uma complexidade e vai se complexificando até chegar ao 9º ano. Ela retorna, então ela faz um diálogo entre um ano e outro, mas ela também faz um diálogo vertical, não somente horizontal, longitudinal. Ela dialoga com outra área, ela aparece em outro momento. Então é importante que você entenda que muitas vezes a habilidade aparece na primeira série, volta na segunda série, mas sempre com algo a mais, volta na terceira com algo a mais até ser consolidada. Já entendemos muito sobre o ensino fundamental, mas e aí? Qual o principal objetivo dos anos iniciais? Os anos iniciais, quando a gente lê o texto da base que fala sobre ele começa fazendo uma retomada dos campos de experiência. Então ela está dizendo para o professor, olha, lá na educação infantil, nós trabalhamos favorecendo os direitos dessa criança através de objetivos de aprendizagem. Agora, os anos iniciais, é hora de você sistematizar isso. Pegar essas experiências que o infantil trabalhou, potencializou e agora nós vamos sistematizar. Por isso ela vem uma matriz de habilidades, que é aquilo que você deve então executar e entregar ao seu aluno. Eu vou sistematizar, eu vou organizar e eu tenho um grande trabalho, um grande ponto de chegada que é a alfabetização. Até a segunda série, você precisa entregar essa criança alfabetizada. Ele tem que ter consolidado isso. Em relação à matemática, a gente tem um foco muito grande no letramento matemático. Operações mentais, desafios de lógica. Essa criança não só entendendo e compreendendo os conceitos, mas produzindo. Ao invés de só resolver problemas, agora ela tem que elaborar problemas. Na parte de história, na base como um todo, a gente tem uma novidadezinha, a história obrigatoriamente cronológica. Mas a gente percebe lá ao longo das matrizes que ela também fez um recorte em temas. Então a gente poderia dizer que ela está cronológica temática. A geografia, uma geografia humana, uma geografia com espírito investigativo. Então a gente tem uma mudança radical. O aluno agora é o centro do currículo. Antes o professor dizia, eu vou trabalhar isso, a escola dizia, eu preciso trabalhar isso. Agora o aluno como protagonista, ele como produtor. E uma coisa também que a gente precisa prestar bastante atenção, a tecnologia.
A tecnologia vem com toda a força na base. Ela não vem agora simplesmente como metodologia ou como ferramenta, porque antes, quando a gente ia produzir um texto, a gente assistia um vídeo para agregar conhecimento, conteúdo. Às vezes a gente ia lá e lia alguma coisa paralela e agora a tecnologia vira objeto de conhecimento, ela muda de lugar. Então olha só, porque eu tenho que produzir um vídeo, eu vou ler um texto. Porque eu tenho que produzir um podcast, eu vou estudar alguma coisa. Então ela não é uma ferramenta, ela é um objeto. Então é a tecnologia, a sistematização dos saberes, dos conhecimentos iniciados lá na educação infantil e a alfabetização, o carro-chefe dos anos iniciais, consolidação da competência leitora. A base do ensino fundamental nos mostra que não é apenas resolver problemas, mas elaborar novas propostas.